A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que chama Rickettsia rickettsii e ela é transmitida ao ser humano pela picada de carrapatos, particularmente o carrapato estrela e o carrapato chamado carrapato amarelo do cão. A doença é uma doença que ela começa com uma febre, uma dor de cabeça muito importante, uma dor no corpo muito importante. E pode ser que algumas pessoas se recuperem a partir daí. Mas naqueles casos mais graves vão aparecer uma doença no corpo que é cheio de manchas, né? São manchas no corpo, que são placas, e essas placas elas podem evoluir depois para pequenas hemorragias. E nas formas mais graves ainda, podem ter grandes hemorragias, podem ter insuficiências de vários órgãos. Na verdade, é isso que leva ao óbito das pessoas, essa insuficiência renal, insuficiência cardíaca. Então, são várias insuficiências e é isso que leva a pessoa a falecer. O que é importante é que a gente fique sempre preocupado com a presença de carrapato nas proximidades onde a gente mora, ou quando a gente vai em uma região de mata, que a gente fique preocupado com a presença de carrapatos. A outra coisa importante é, na região de Ribeirão Preto, particularmente, onde nós estamos gravando o vídeo agora, não existe ainda a descrição de febre maculosa nessa região. Mas na região de Campinas, Piracicaba, mesmo na região da Grande São Paulo, é descrita a presença de carrapatos infectados com a Rickettsia rickettsii, que causa a febre maculosa. Essa doença é transmitida da seguinte maneira: o carrapato, principalmente os carrapatos menores, que são aqueles que vão dar origem ao carrapato adulto, eles geralmente são os que mais provavelmente transmitem a doença. Por quê? Porque o carrapato adulto, geralmente a picada dele é mais dolorida. E sendo mais dolorida, é mais fácil das pessoas notarem a presença do carrapato. E para que ocorra a transmissão da doença, o carrapato tem que ficar grudado na gente, né, de 2 a 4, 6 horas algumas vezes até mais do que isso, para que ele comece a transmitir a bactéria. Mas, por outro lado, existem alguns trabalhos que mostram que quando o carrapato já se alimentou em outro animal ou em outra pessoa, ele pode até causar a doença ou transmitir essa bactéria com uma frequência mais rápida do que normalmente essas 2 horas que a gente pensa, tá? Então, o que a gente precisa é, na verdade, sempre que entrar em um local de mata, olhar para ver se a gente não tem no nosso corpo algum carrapato. Uma maneira de não deixar passar despercebido a presença do carrapato, se nós formos entrar no local de mata, principalmente em locais onde tem grama e geralmente grama alta, é usar uma roupa branca, principalmente calças brancas, colocar a meia por cima da barra da calça, porque aí fica fácil de, quando a gente sair desse local de mata, a gente pegar e ver se a gente tem o carrapato na nossa roupa ou não. Portanto, nesse momento, tiver ido para a região de Campinas, Piracicaba, Hortolândia, aquela região ali próxima de Campinas, e entrar em contato com o local onde tenha gramas, é importante que a gente veja se tem o carrapato. E se, depois de alguns dias, isso é muito variável, dependendo de pessoa a pessoa, dependendo de quanto de bactéria que foi inoculada na gente, em torno aí de 2 até 14 dias a gente tem que ficar preocupado se aparecer esses sintomas que eu disse para vocês inicialmente, que é a febre, a dor no corpo e a dor de cabeça muito importante. Então precisa sim aí procurar rapidamente o cuidado médico. E é importante que se fale ao médico que foi para um local próximo ali de Campinas. É um diagnóstico difícil, é um diagnóstico que depende de mandar
os materiais para o Instituto Adolfo Lutz, e por isso é um diagnóstico que tende a ser um pouco mais demorado. Por isso que é importante que a gente avise os médicos de que foi para essa região e que possivelmente foi picada por carrapato, para que seja administrado o tratamento o mais rapidamente possível. O tratamento é feito com antibióticos, porque quanto mais a gente demora, maior é a possibilidade da pessoa que foi infectada pela Rickettsia rickettsii, dela evoluir para uma forma grave e, portanto, é mais difícil de fazer o controle da doença e uma probabilidade maior de que ela evolua para o óbito.